Olá! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando. E hoje a gente vai falar sobre atividades especiais, aposentadoria especial e essa conversão de período especial em comum. Não deixe de assistir. Hoje vamos falar um pouquinho sobre atividades especiais, né, e o direito aí que elas vêm a trazer no direito previdenciário. Por que a gente resolveu gravar esse vídeo? Nós fizemos um vídeo anterior que eu espero que você tenha assistido. Se não assistiu ainda, vai lá, corre e assiste, ou assiste depois que assistir esse, com uma engenheira de segurança do trabalho, a Ludmila, uma colega nossa, e que trouxe grandes informações. Foi um bate-papo bem legal que a gente fez com ela. E aí a gente citou bastante a exposição a fatores de risco, né, atividades especiais. E aí então surgiu a nossa ideia de, poxa, vamos conversar um pouquinho sobre aposentadoria especial, o que é, quem tem direito, esmiuçar mais, né, para vocês, tirar um pouco mais de dúvida, falar um pouco mais sobre os fatores de risco, o que dá direito, como que tá hoje, depois da reforma, a aposentadoria especial, explicar o que é a conversão de período especial, quem tem direito, como que tá hoje. E aí é isso que a gente vai fazer hoje um pouco, né, Daphne? É isso aí, né? Porque muita gente, né, a realidade é que a gente vê no nosso dia a dia trabalhando, é que muita gente nem sabe que pode ter direito adquirido até a uma aposentadoria ou especial ou com conversão, na maior parte das vezes, com conversão de tempo especial para comum, e até já ter direito a aposentar mais cedo ou até aposentar antes da entrada em vigor da reforma, né, que é o direito adquirido. Então, eu acho que é um tema muito interessante da gente bater um papo bem informal, assim, porque, né, pode interessar muita gente. Sim. Né? E aí, então, gente, vamos começar assim, bem lá do início, né? O que são atividades especiais? Por que desse nome? Né? Às vezes você trabalha com alguma coisa, né, em alguma função que pode ser considerada especial e nem sabe, né? É isso aí. Assim, porque a ideia da aposentadoria especial, quando ela foi, né, estabelecida pelo ordenamento, pelas leis, né, é justamente possibilitar que aquele trabalhador que exerce sua atividade exposta a algum agente nocivo, ele possa trabalhar menos. Porque como ele já trabalha com perigo de vida, perigo de a sua integridade de alguma forma, ele já trabalha de forma agressiva a sua saúde ou a sua integridade física, a ideia do legislador é possibilitar que essa pessoa se aposente mais cedo, ou seja, trabalhe menos, né? Então, é muito importante a gente falar sobre essa questão das atividades consideradas especiais, né? Assim, eu acho que o primeiro ponto é que até 95 a gente tinha uma legislação que trazia exatamente um rol, né? Trazia ali um anexo, que era uma tabela das profissões consideradas profissões de risco, né? Então, antigamente, até 28 de abril de 95, a gente não analisava o agente em si, né? O agente nocivo em si, né? Seja ele físico, a gente vai falar sobre os agentes, mas, por exemplo, a gente não analisava a questão, tem ruído aqui? Esse cara que ele trabalha exposto a ruído? Não, a gente não analisava isso. A gente analisava a profissão desse moço aqui. Tá nessa tabela? Se tivesse, ele tinha direito ao reconhecimento da atividade especial, né? Como a gente fica aqui, né, gente, num constante bate-papo, essa é a nossa intenção e trazer informação. Até me veio aqui que seria melhor, talvez, a gente começar explicando os agentes, né, para depois entrar nas profissões, porque acho que vocês conseguem entender um pouco melhor. Quando a gente fala agente nocivo, né, a gente tem aí 3 categorias. Eles podem ser físicos, eles podem ser biológicos
e eles podem ser químicos. Então vamos dando exemplos disso. Assim, no outro vídeo a Ludmilla até falou de outros agentes. Sim. Mas esses agentes aí são os que têm alguma influência que para o direito previdenciário em si, que fogem da área da segurança do trabalho, tá? Sim. Então nós temos aí físico, né? O que é um fator físico? Ruído, calor excessivo, pressão atmosférica, biológico, né? Fungos, bactérias, e químico ali todo produto químico, né? Chumbo, né? Fumos metálicos. E aí com isso a gente vai entrando nas profissões que teriam contato com esses fatores de risco, porque traz um risco à sua saúde, né? E aí, como a doutora Daphne falou, antigamente, né, até 95, a gente tinha uma tabela mesmo, era um decreto, e aí a gente tinha uma tabela que descrevia, né, todas as atividades que teriam alguma influência ali de um fator de risco, e aí bastava a sua profissão estar ali na tabela que você já conseguia a aposentadoria especial. Hoje não é mais assim, a partir de 95 passou-se a ser necessário alguns laudos, alguns documentos que a gente vai explicar também, para que você consiga, né, comprovar que você esteve realmente exposto a esses fatores de risco. E aí, o que a gente vem é tentar pensar em que profissões são essas, né? Mas o que é barulho, né? O que é o ruído? O ruído é um barulho, mas aí como que ele vem se apresentar, né? Pensar em pessoas que trabalham em indústrias. Indústrias têm aqueles maquinários enormes, né? Que na maioria das vezes fazem muito barulho. E aí aquele barulho ali, se ele tiver em determinada quantidade, né? Se a intensidade dele estiver muito alta, ele pode vir a trazer a você ser considerado uma atividade especial, te enquadrar para um benefício de aposentadoria especial ou converter o período, né? Pressão atmosférica eu acho que é mais fácil, né? A gente piloto, né? Aeromoça, comissários de bordo, em geral. Aeronauta. O que costuma ser, né? Mas a gente também vai ter outras, às vezes, atividades. Porque, como a gente falou, de 95 para cá a gente não tem uma profissão. Essa profissão dá direito. Não tem. É igual quando a gente fala sobre benefício por incapacidade, que a gente fala que não tem doença que dá direito a um benefício, né? O que vai depender é a incapacidade. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Não existe mais profissão que dê direito. Existem profissões que você acaba sendo inerente a ela o exercício de uma atividade exposta a fator de risco, mas às vezes não é uma regra. Exemplo, a gente pode ter hoje em dia um engenheiro civil que trabalha exposto a determinados fatores de risco, né? Que trabalha exposto em obra com barulho, calor, mas pode ter um engenheiro civil que hoje é um diretor de alguma companhia e que ele fica só num escritório. Então, o fato dele ser engenheiro civil não vai trazer necessariamente uma conversão de período, um reconhecimento de período especial, né? Que é até interessante a gente explicar essa questão da conversão. Mas, basicamente, nem todo mundo vai ter direito ao período especial. Vai depender sempre da análise documental, né? Sim. Fatores químicos também, né, são, em grande maioria, quem está em empresa, né, em indústria, ou produzindo, né, algum material, plástico, né, materiais de plástico, materiais metálicos. E, além disso, também laboratórios, né? Quem trabalha em laboratórios está aí exposto a alguns fatores... Hospitais. A alguns fatores químicos, né? Agora, aos riscos biológicos, que é uma situação até um pouco complicada. A gente vai pensar sempre em uma questão de hospital, porque é vírus, bactéria, fungo, né? E a gente tem isso em outras coisas. Né? A gente tem isso no laboratórios, no lixo,
principalmente. E aí, a gente tem muitas perguntas sobre isso. Tá, e eu sou, né, zelador de um prédio, de um condomínio há tantos anos. Eu não vou ter direito? É complicado, né? Porque, como a gente disse, hoje precisa-se de alguns documentos para se comprovar, né? Tem que ter um engenheiro, um técnico de segurança do trabalho, um médico de segurança do trabalho ali responsável para que faça um laudo sobre isso, né? Que dê o seu parecer sobre isso para quantificar ali o fator de risco que você estava exposto. E aí que vem a diferença de insalubridade e atividade considerada especial. Não é porque você recebe insalubridade que você tem direito a uma aposentadoria especial, que a sua atividade é especial. São coisas diferentes. Estamos falando de searas do direito completamente diferentes. Insalubridade é um direito trabalhista, né? Insalubridade e periculosidade, direito trabalhista. Atividade especial vai estar ligada ao direito previdenciário, em benefícios previdenciários. Então, um não se confunde com o outro. Não é porque você tem um que você tem direito ao outro. Isso é muito importante que fique, né, gravado, porque as pessoas elas entram muito em contato para falar isso. Ah, mas eu recebo insalubridade, por que eu não tenho direito? Porque são coisas diferentes, né? São distintas. São níveis, são matérias, né, do direito diferente. Então, as análises são diferentes para salubridade, periculosidade, tem ali o percentual que a pessoa recebe. Atividade especial não é dessa forma. Então, não funciona dessa forma, né? É isso aí. Justamente nesse vídeo que a doutora Tatiana falou no início, é que é muito interessante até realmente vocês darem uma olhada, porque a Ludmila, que é engenheira de segurança do trabalho, ela fala, a gente falou sobre isso com ela, né? Que a forma de medição de uma insalubridade, às vezes você está compensando o fato da pessoa manusear lixo, por exemplo, está compensando porque ela tem que fazer aquela atividade em contato com algum agente biológico que na esfera trabalhista ele tem direito à insalubridade porque ele faz esse manuseio, mas ele não faz o manuseio de forma exposta, habitual e permanente e acima dos limites tolerados para fins previdenciários, para fins de reconhecimento como atividade especial no direito previdenciário. E a realidade é que, assim, principalmente esses agentes biológicos, eles são analisados de uma forma muito contextual, né? Caso a caso. A gente vai pegar aí entendimentos. O INSS, assim, eu nunca vi passar direto, né? Mas você vai pegar juízes que vão ser um pouco mais flexíveis com a exposição a determinados agentes biológicos e outros que vão ser um pouco mais radicais. E aí é muito interpretativo. Claro que tem que ter a documentação completa. Tem que ter ali o laudo elaborado pelo engenheiro ou pelo médico do trabalho que vai embasar o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, mas de qualquer forma a gente vai ter ali análise, né, caso a caso. Então, não necessariamente mesmo o fato de você receber insalubridade vai significar que você tenha direito ao reconhecimento da atividade como especial. Sim. E aí, partindo então para o benefício em si, né, existe e continua existindo a aposentadoria especial. Ela é destinada, então, para quem está em condições de trabalho consideradas especiais, né, exposto a algum fator de risco, e aí ela tenta reduzir um pouco o seu tempo de contribuição, já que você está exposto a um fator de risco para a sua saúde, né, para a sua integridade física. E aí esse seria um benefício, né, da lei. A aposentadoria especial nós temos de determinados níveis, vai de acordo com o nível da sua exposição. Então nós temos para quem trabalha 15 anos a um fator de risco, exposto a um fator de risco, 15, 20 e 25 anos. Antigamente, até a reforma de 2019, só
o que a gente tinha necessidade era disso, comprovar 15, né, dependendo do tipo de agente, 15, 20 ou 25 anos exposto ao fator de risco. Não tinha fator previdenciário. Era uma beleza. Era uma maravilha esse tipo de aposentadoria. Hoje não é mais assim, né? Veio a reforma. A reforma pretende mudar algumas coisas da aposentadoria especial, mas não mudou todas ainda, porque depende de legislação complementar e até hoje estamos em 2023, nada foi feito, tá? Tem um projeto tramitando, mas ainda não tem nada decidido sobre a aposentadoria especial. O que foi feito foi ser criada aí uma regra de transição, né, com uma questão de pontuação, né, que a gente já vê muito no tipo de aposentadoria geral, que é o somatório de idade com o tempo de contribuição. E aí a pontuação não subiu, ela ficou a mesma desde 2019, assim que foi que a reforma entrou em vigor. E aí, como que tá, né, essa pontuação? Para quem aposenta com os 15 anos, né, de contribuição especial, em atividade especial, precisa ter 66 pontos, então precisa somar os 15 anos mais a idade. Para quem a atividade especial dá direito a 20 anos, somar os 20 anos com a idade dá 76 pontos. E aí, para quem tem aí uma atividade especial que se enquadra nos 25 anos de contribuição, somar 25 com a idade e dá 86 pontos. Então, sim, essa é a regra hoje para uma aposentadoria especial. Vai depender do agente nocivo, vai depender da sua idade e vai depender do tempo que você contribuiu estando exposto a esses fatores. E aí de 2019 para cá, a gente infelizmente não está contando, né? Tá suspensa ainda a análise de períodos especiais. Então, se você trabalhava exposto a fator de risco desde 2010 e continua trabalhando até hoje, o que a gente tem é que a gente só pode contar como especial um período até 2019, porque não tem como a gente fazer a conversão enquanto não tiver essa regulamentação agora. Tá? Mas é importante vocês entenderem que a aposentadoria especial, 100% especial, ela exige esse tempo, de 15, 20, 25 anos. Mas se você não tiver trabalhado exposto àquele determinado agente nocivo por tanto tempo, pelo tempo mínimo que a lei exige, você vai poder pegar, a lei, né, traz essa possibilidade de você pegar o tempo que você trabalhou exposto e aumentar, converter esse tempo que vai ser considerado especial para comum. E aí vão ter fatores, né, de multiplicação para você, dependendo do agente que você estiver exposto, para você subir o seu tempo de contribuição. E aí é importante você, mesmo que não tenha os 25, os 20, os 15 anos, né, dependendo da tua exposição, mesmo que você não tenha esse tempo, você consegue fazer uma análise para ver se com o tempo que você tem exposto, somado ao teu tempo comum, você já pode fazer algum pedido de aposentadoria, né? Seja por direito adquirido ou por alguma regra de transição da reforma agora de 2019. Então, qualquer tempo que você trabalhe numa profissão que ache que tem exposição a agente nocivo, ele conta. E conta mais do que o tempo comum. Então, é sempre importante estar fazendo aí a análise, né? E, em regra, né, o que isso traz de benefício? Como que é feita essa conversão? A gente tem uma diferença que, na minha opinião, é absurda, mas a gente tem essa diferença quanto ao sexo da pessoa. Então, no caso de um trabalhador homem em hospital, né, de um enfermeiro, e ele trabalhou aí, vamos dizer, 10 anos como um enfermeiro em um hospital e depois trabalhou com outras coisas. Ele consegue converter esse tempo dele especial para comum. E o que isso vai mudar? Um ano dele trabalhado nessas condições especiais é considerado como 1 ano e 4 meses. Então, ele aumenta 4 meses a cada 1 ano de trabalho. Se for uma mulher, no caso da mulher, nesse mesmo esquema, se for uma enfermeira, trabalhou 10 anos em um hospital e depois trabalhou em outros, né, em outras atividades, né, outras funções.
no caso dela, vai aumentar para 1 ano e 2 meses. Né? Então, 1 ano de trabalho especial para a mulher se aumentam 2 meses. Então, isso é muito importante para quem aí está perto de se aposentar e aí acha que tem aí alguma atividade, né, que pode ter sido exposta a algum fator de risco. Você pode aí, de repente, dar um aumento aí no seu tempo de contribuição com essa conversão. Então, vale a pena, né, procurar sempre um especialista para, às vezes, você consegue não uma aposentadoria especial, mas aí você vai conseguir uma aposentadoria comum, né, normal, geral, com essa conversão. Vai aumentar o seu tempo de contribuição. Vale muito a pena. Isso aí. É importante destacar que o exemplo que ela deu era dessa conversão, né? Mas existem outros fatores, dependendo da nocividade do agente, né? Que pode subir aí o fator a cada ano. Então, você pode chegar aí até ter 2 anos e 3 meses a cada ano trabalhado, dependendo da função, né? Lógico que não é qualquer função. Geralmente é isso para quem trabalha com mina, né? Com minério, essas coisas. Mas existem essas atividades diferenciadas. E assim, às vezes, eu acho que é legal falar isso também, é que às vezes as pessoas nem sabem que elas podem ter o direito à conversão do período especial, né? O reconhecimento do período especial. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, que às vezes a pessoa pode não saber. Às vezes a pessoa que trabalha como uma recepcionista no hospital, ela pode ter direito. Não vou bater o martelo de que ela tem, porque depende do laudo, depende da análise do ambiente de trabalho, vai depender do que vai constar ali de exposição, se ela é habitual e permanente e tudo mais. Mas ela pode ter, de repente, direito a uma conversão, um reconhecimento daquele período como especial e converter para comum. E subir o tempo dela de contribuição. Então, hoje em dia, como a gente não tem mais o enquadramento fechado de profissão, porque antigamente, em 2000, até 95, a gente não tinha uma recepcionista como exposta a fator de risco. Mas hoje em dia, existe a possibilidade de ter, entendeu? Então, vai no caso a caso, vai da documentação que a pessoa tiver e existe a chance realmente de, a cada tempo, cada pouquinho que você subir faz diferença, né? Principalmente agora que a gente está aí ainda em curso das regras de transição da reforma. Então, se você estiver perto de aposentar ou acha que pode estar perto de aposentar, é uma ideia procurar saber, né? Sim. E aí, para finalizar, o que a gente vai falar são as provas, né? Mas, tá, que laudo é esse, né? Que documento é esse que eu tenho que apresentar? Nessa parte, é muito bom você dar uma conferida, né, no nosso vídeo anterior com a Ludmila, engenheira de segurança do trabalho, onde ela explica pormenorizadamente o que deve ter em cada documento. Mas o nome dos documentos são, né, inicialmente, o que você tem que ter, né, é um PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, quase um trava-línguas, né? É um formulário, né, que é escrito com base num laudo que foi elaborado por um engenheiro do trabalho, né, ou um médico de segurança do trabalho. E é um formulário que ele vai ser preenchido expondo ali que do período tal a tal, que você trabalhou naquela empresa, ou que você trabalhou para aquela pessoa, você esteve exposto ao agente nocivo tal, na intensidade tal, se você teve ou não um equipamento que te ajudava a se proteger. Enfim, é uma folhinha até parecida com um termo de rescisão, né, de contrato de trabalho. Só que ele tem que ser muito bem preenchido, né? Ele tem que ter todas as informações ali. Então, se você tem esse documento, você leva para algum profissional do direito previdenciário analisar aquele documento e ver se ele vai servir para você no futuro para alguma coisa, né? Ou se ele estiver incompleto, tentar já resolver ali no momento que você pega esse documento. Sim. O laudo que embasa, né, a expedição do PPP, é bom você ter? Mas é um pouco mais complicado de você obter, né? Não é tão necessário, assim. Assim, na verdade, nem o INSS, nem até o STJ já tem entendimento que você não precisa apresentar o laudo, tá?
Só que dependendo da situação que vier o PPP, é bom você ter aquele laudo, entendeu? E aí, assim, o PPP é um direito seu. A empresa, ela disponibiliza para você e até acho que o ano passado, você tinha que pedir na empresa, eles te davam. Não teria problema nenhum, é um documento que você tem direito de pegar. Né? Agora está disponibilizado já direto no meu INSS, tem que estar lá. Se você trabalha em algum lugar que tem exposição a fator de risco, tem que ter lá o PPP no meu INSS, né? Na plataforma do Gov. E se tiver completa essa documentação, você não vai precisar de mais nada. Mas se ela não tiver, você vai precisar pedir o laudo técnico ou o programa de prevenção de riscos, né? Que são os documentos que embasam o PPP. E as empresas não gostam muito de ficar dando esse tipo de documento. Mas dependendo, né, o profissional habilitado que te atender, que for fazer essa análise, vai conseguir, né, pedir quando a empresa ela não tem problema nenhum, ela geralmente encaminha esses laudos pra gente sem nenhum óbice, assim, sem nenhuma resistência, né? Sim. Então... E aí, assim, não, mas se eu não conseguir esse documento, né? Aí, infelizmente, só a juizão da ação, né? Para conseguir, mas tem que ter realmente ali um profissional junto de você que te aconselhe realmente se vale a pena entrar numa briga dessa, se realmente vai render alguma coisa, porque às vezes você faz uma ação trabalhista que não vai te render nada, né? Justamente por conta do que eu expliquei. Às vezes você acha que recebendo insalubridade você tem direito a ter aquele documento e conseguir um período especial. Não é assim. Então sempre procure um profissional para te orientar, ver qual que é o melhor passo aí. Então, algumas coisas assim, algumas pessoas chegam pra gente com dúvidas em relação assim, a empresa fechou, o que eu faço agora? Então, esses documentos que a gente passou, eles são os documentos padrão, assim, que a gente usa e que o INSS exige. Mas é lógico, a gente precisa deles. Só que a gente, na justiça, se a gente precisar judicializar a questão, a gente consegue apresentar tudo o que puder comprovar a exposição ao fator de risco, tá? Então, a gente já obteve concessão de benefícios com reconhecimento de período especial, com prova emprestada de outros processos, né, laudos de perícia trabalhistas em outros processos, contra-cheques que comprovavam periculosidade, CATs, né, quando tem acidente de trabalho ou doença profissional relacionada a alguma exposição a fator de risco, por exemplo, começou a perder a audição por conta da exposição ao ruído no trabalho. A gente consegue. E outros. Então, assim, tudo que você tiver que possa comprovar aquela exposição é bom. E a questão do PPP tem que ser muito analisada pelo seguinte. Principalmente no escritório do Rio, a gente pega muito o pessoal que vem com muitos períodos especiais e às vezes as pessoas não conseguem a documentação porque as empresas fecharam. Um profissional, existem empresas inclusive especializadas nisso, mas geralmente os advogados, lógico, vão cobrar para fazer, mas eles conseguem diligenciar, né, procurar formas de obter essa documentação, tá? A gente hoje em dia não consegue, é uma realidade, reconhecimento da validade de um PPP emitido por um sindicato, né? No geral, a não ser que a profissão ela seja, depende, né? Se for avulso, por exemplo. Mas, no geral, você vai pegar uma resistência de concessão de reconhecimento de período especial de PPP emitido por sindicato, assinado por sindicato. Então, é interessante você procurar o profissional, porque o profissional vai saber se aquela empresa ela foi extinta, quanto tempo que ela foi extinta. Ela tem uma massa falida, né? Essa massa falida está sendo executada, cobrada, acionada na justiça de alguma forma. Tem que ter um administrador judicial. Quem que é o administrador judicial? Se eu for até essa pessoa ou essa empresa, aí eu vou conseguir essa documentação dessa pessoa? Será? Então, existem formas que podem ser obtidos esses documentos antes de se abrir mão simplesmente do período. Então, é sempre bom, óbvio,
você procurar um especialista que ele vai conseguir te instruir em como obter a documentação quando a empresa fechou, né? Então, acho que isso aí é importante falar também. E aí, antes, né, de 95, o que a gente precisa? Carteira de trabalho, né? Aí vale a pena se você tiver contra-cheque, se você tiver ali qualquer documentação, carteirinha, né? Indicando a sua função, os termos de rescisão de contrato de trabalho em que você recebeu alguma bonificação ali de insalubridade, porque aí, né, nesses casos a gente não tem que ter laudo, então o que a gente vai ter que fazer é comprovar a função que você tinha para enquadrar ela como especial. Então, é o que a gente sempre fala, não jogue nada fora. Não joga. Até porque a gente vai ter exemplos de muitas pessoas que acabaram perdendo o direito de reconhecimento por falta de prova anterior a 95. A gente tem casos de, por exemplo, técnico de radiologia. Acho que a gente chegou até a falar nisso no vídeo da Ludmilla, que eram pessoas que exerciam a função de técnico de raio-x, só que eram contratadas de forma terceirizada para o hospital, como se fosse uma empresa, como se fossem sócios de uma empresa, né, que prestava serviço para o hospital. Então não tinham vínculo, e aí a única documentação que eles tinham na época era contrato social de empresa. E aí como que eu vou comprovar que aquele sócio de fato exercia a função? Eu preciso de mais documentação. Laudo de raio-x assinado pela pessoa durante aquele período, né? Pontos batidos como técnico de raio-x, entre outras coisas. Então, antes de 95, a gente tinha até uma possibilidade maior de dilação probatória, né? De apresentar mais documento para comprovar aquela função. Sim. Então, essa foi uma pincelada, né, no que são atividades especiais, aposentadoria especial, conversão de tempo especial. Qualquer dúvida, a gente está sempre aqui aberto a responder, né, todas as dúvidas. E esperamos que a gente tenha ajudado, né, a esclarecer algumas coisas. Esse tema é bem complicadinho. Isso aí. Tem que procurar um profissional bem habilitado mesmo para discutir essa possibilidade com vocês, porque não vai ser qualquer um que vai conseguir analisar cada aspecto disso aí. E uma vez um mal pedido, você fica preso àquilo ali e não consegue mais. Então, tudo que você pede no INSS fica registrado lá para sempre. Então, cuidado com quem você contrata, né? Aí. Gente, esperamos que tenham gostado. Não deixem de clicar no curtir o vídeo, né? Isso no aí, gostei. Curte. Se gostaram, curte. Manda para quem você acha que pode saber. Compartilha. Isso ajuda muito a gente. Comenta, né? A gente tem as nossas redes sociais. Se precisar, manda uma pergunta pra gente lá. Se não quiser deixar nos comentários. Mas não deixe suas dúvidas aí em aberto, né? Estamos aí sempre pra assegurar o direito. Tá bom? Sintonia. Até a próxima. Gente. Tchau.